os sujeitos que criam linguagem, mas os sujeitos são criados dentro da linguagem, né? Eles são criados pela linguagem. E que a gente também já entendeu e que a nossa linguagem, né, nessa situação geográfica e de tempo, foi uma linguagem de opressão, né? Foi uma linguagem quando a Antoniette fala de função, foi uma linguagem para criar membros funcionais de uma sociedade que era principalmente produtiva, principalmente econômica, que estava pensando em usar o corpo do povo para enriquecer a burguesia. Eu acho que a fala da Bruna é muito interessante, assim, porque a gente realmente tende a se convencer sobre tudo, né, que Estado, enfim, sociedade, seja o que for, da forma como a gente for chamar, passa pra gente, né. E isso está muito presente dentro de famílias desse imaginário, né? Esse imaginário se difere do branco, que também é o imaginário, né? Do branco burguês. Então, ai, nossa, não sei, né? Eu já tô até nervosa, mas eu acho que, tipo... Não fica tarde, vai dar tudo certo. Mentira, não vai. 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 Esse lance de humanidade, eu compreendo que é um conceito que foi monopolizado, assim, em termos materiais, para uma elite específica. Mas, ao mesmo tempo, essa própria elite, ela acaba sendo controlada, castrada, em algum grau, pelas próprias coisas que ela cria, entendeu? E hoje, ainda mais, quando você pensa em estrutura, eu acho que a parada está se tendendo cada vez mais a se distanciar de corpos, entendeu? Não é mais um monarca, tá ligado? Por mais que a gente ainda consiga ver que, sei lá, certas figuras certas cabeças do sistema financeiro sejam quase que monarcas modernos, né? Então, tipo assim, eu fico me perguntando até que ponto, não é que eu queira ter numa lógica que busca ter prazer no confronto com esses sujeitos dessas classes, entendeu? Mas até que ponto pensar uma lógica pacifista, uma lógica que... Até que ponto largar o conceito de humanidade é útil para promover uma união entre nós, mas até que ponto isso vai dificultar com que a gente também antagonize em momentos necessários com essas classes, com esses indivíduos, entendeu? Porque é dual, é tipo, não sei. É realmente muito forte, assim, porque a gente não pensa sobre essa humanidade, sabe? Não pensa sobre esse imaginário, e aí, quando a gente pensa, a gente já se predispõe a pensar sobre ele encaixado no ideal. Isso acontece, tipo, porque eu descobri que eu me sentia culpada em vários níveis, né? Por ocupar espaços que a minha família nunca ocupou, né? Que a minha família preta nunca ocupou. Então, tipo, eu achava que eu não estava honrando de alguma forma, eu achava que eu não estava sendo preta o suficiente, sabe? Por estar no sul do Brasil e estar dentro de uma universidade, coisa que ninguém, assim, da minha família conseguiu. E como a gente acha que certos lugares nos pertencem, né? E que isso tem a ver com tudo, o quanto de humanidade a gente carrega, o quanto de intelectualidade a gente pode carregar, o quanto de reflexão a gente pode carregar, né? Nada é essencial, tudo foi linguisticamente criado, né? Não existe um ser que você foi anterior à linguagem, né? Você foi um ser biológico que foi adquirindo linguagens e refinando a sua linguagem. E, de novo, tendo o privilégio do refinamento da sua linguagem de si, da sua criatividade de si, né? E o poder, principalmente linguístico, de soberania, ele vai sempre depender dos acordos individuais que cada comunidade estabelece, né? Porque por mais que exista um projeto de homem, né, de humanidade colonial, essas relações vão ter que se dar no dia a dia, né, dos nossos corpos, que são aqueles que vão passar pelas formas reais de abuso.
Silvia. Eu esqueci de baixar. A linguagem perversa e a linguagem estratégica desse tipo de educação é a base da nossa sociedade brasileira ou da nossa sociedade ocidental, né? Foi assim que se construiu o Estado-nação. E daí é importante a gente falar de macropolítica nesses casos, porque a gente vai falar de um projeto nacional de amansamento de corpos, né? O que foi a escola, se não um grande assentamento da inteligência básica de uma criança que a gente sabe agora, que é prometida para a fábrica, né? Prometida para ser um intermediário nas relações de compra, né? Como que linguisticamente, através de uma cultura colonial, a gente consegue transformar o corpo desses operários que nascem num corpo que vai ter o trabalho como vontade e não trabalho como, percebido como uma escravidão voluntária, né? Esse voluntária entre aspas, né?